Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Paris. A gente está aqui na Praça da Bastilha, vamos começar um passeio por aqui, porque a gente está hospedado aqui perto, mas esse lugar é fundamental para a construção do que a gente chama de mundo moderno, para tudo que a gente vive hoje. Aqui aconteceu uma grande mobilização algum tempo atrás, que nós vamos contar para vocês. Porém, mais recentemente, Paris tem recebido grandes mobilizações mais pacíficas, né? Uma cidade que acabou de sediar a Olimpíada no ano passado, ainda está vivendo aqui seu clima olímpico. Não era esse clima de festividade, de celebração e de paz que reinava aqui no fim do século XVIII. Então vamos repassar um pouco dessa história. No dia 14 de julho de 1789 aconteceu uma grande revolta aqui. Aqui existia o Palácio da Bastilha, a Fortaleza da Bastilha, que funcionava, entre outras coisas, como uma prisão, né? Como um lugar onde eram mantidos prisioneiros. Paris, naquele momento, estava passando por um período de grande repressão. A monarquia silenciava qualquer forma de manifestação contrária com muita violência. Algumas pessoas falam, inclusive, da farra da guilhotina, né? Então, as pessoas eram constantemente decapitadas por qualquer possível crime que elas poderiam estar cometendo. Mas foi o fator econômico que começou a gerar um descontentamento maior. Então o aumento do preço dos alimentos fez com que as pessoas começassem a fazer manifestações. E uma delas acabou num episódio de extrema violência, né? Não é uma manifestação organizada, né? O pessoal não veio aqui pretendendo invadir. Foi uma grande reunião, uma mobilização na frente de um marco simbólico que mantinha prisioneiros, mas provavelmente ali empurra, aquela tensão normal desse tipo de manifestação, e a galera invadiu a fortaleza, prendeu e assassinou e decapitou todas as pessoas que as mantinham, e isso acabou inflando os ânimos também contra a própria monarquia. Monarquia essa que à época desdenhou da revolução, desdenhou do que estava acontecendo, né? Tem algumas frases célebres de que o rei Luís teria perguntado a um de seus conselheiros: o que é isso que está acontecendo? É uma revolta? Aí o cara: não, é uma revolução. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Ou dias antes, que a Maria Antonieta, também da família real, teria dito: ah, se esse povo não tem pão, que comam brioches. Então todo esse clima contribuiu para essa grande revolta, que é o marco, talvez, ocidental mais forte de derrubada da monarquia e de princípio da democracia. E sendo esse episódio um dos mais marcantes da história da Revolução Francesa, dali surgem esses princípios que estão ali, que nós todos conhecemos: liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Os princípios da Revolução Francesa que regeram o princípio ou a consolidação de um mundo democrático. Uma democracia que sempre sofreu ameaças, mas que nasceu ali para ter essa vida maculada que ela tem até hoje. Hoje a Fortaleza da Bastilha, que ficava aqui, foi totalmente destruída. Dizem que tem pedaços dela em alguns museus aqui, mas tem pedaços no metrô, que a gente vai acessar daqui a pouco. Se a gente encontrar, a gente pode mostrar para vocês. Mas a fortaleza mesmo não existe mais, o que existe é essa praça e esse monumento simbolizando o ato que aconteceu. Mas saltando um pouco no tempo, aliás, o nosso passeio não vai seguir uma ordem temporal, tá? Vai e volta nas histórias. Hoje, diante da praça, fica aqui o canal Saint-Martin, que é onde ricos mantêm os seus iates para sair para passeios no Sena, né? E todo tipo de riquice. E o contraste é muito curioso. A gente vê que aqui tem um monte de barracas de pessoas em situação de rua, né? E Paris é uma cidade que sofre muito com esse fenômeno da não moradia, porque é um desses lugares, não é um fenômeno parisiense exclusivamente, isso está acontecendo no mundo inteiro, nessas cidades muito concorridas, em que a especulação imobiliária chegou a um patamar tão avassalador que as pessoas simplesmente não conseguem mais
se manter um aluguel, manter uma qualidade de vida, e muita gente está vindo morar na rua, né? É o lugar definitivamente dos últimos meses, que a gente está aqui desde ontem, e eu já contei umas 6 ou 7 pessoas me abordando para pedir dinheiro. Eu acho que eu não fui abordado 6 ou 7 vezes na Ásia como um todo, então, tirando a Índia provavelmente. Então é muito complicada a situação que Paris atravessa hoje, desse contraste, né? Um lugar extremamente elegante, muito rico, com muita história, com muito dinheiro, e ao mesmo tempo um lugar que exclui uma parcela da população. A gente inclusive viu ali uma operação policial, a gente vai sobrepor o vídeo aqui, né? E a gente sabe que na maioria das vezes essas pessoas só são amparadas pelo poder público na forma de rejeição, na forma de exclusão, nunca na forma de receber algum direito, algum benefício, alguma forma de acolhimento, né? Nossa segunda parada por enquanto é aqui na Place du Bosque, ok? Você sentiu essa pronúncia, né? É uma das praças mais célebres aqui de Paris, porque ela tem esse conjunto arquitetônico ao redor, é quase como se ela fosse amuralhada, e por isso, né, ela é bastante visitada, como vocês podem ver. Eu já tinha vindo a Paris, né? Eu estive aqui entre 2018 e 2019, e era auge do inverno, então a cidade esteve durante toda a minha visita bastante nublada, muito fria e bem menos movimentada, né? Eu estive aqui nessa praça quase sozinho, que eu até particularmente gosto, mas é outra vibe, né? Agora estão as pessoas aqui fazendo seus piqueniques. Aliás, pouca coisa é tão parisiense quanto sentar num gramado para fazer um piquenique. E uma coisa que eu gosto, isso eu gosto muito de Paris, assim, tem que elogiar. Praticamente qualquer recorte que você pegar no centro e nas imediações mais próximas ao centro de Paris, é um retrato impressionante, assim, em termos de arquitetura. Você pode fazer pequenos recortes, assim, bota num lugar aleatório, mais central em Paris, e você vai ver um lugar que, se você tira daqui de Paris e coloca em outra cidade, seria considerado um patrimônio arquitetônico fundamental daquela cidade. Então a gente vai andando e às vezes a gente nem vai dando bola, porque é para tanto lado, a gente quer chegar naquele lugar específico, mas é um lugar que é gostoso de caminhar e ir saboreando a cidade. Inclusive a gente está entrando em um dos bons bairros para isso, que é o Marais. A gente vai dar uma volta aqui agora. Vocês são bem-vindos ao Rio Sena, talvez um dos pontos de maior charme aqui da cidade. Uma curiosidade, né? O Rio Sena tem aqui nesse ponto 2 ilhotas no meio dele que são habitadas. Aliás, é onde Paris começou, né? Aqui tem inclusive um assentamento subterrâneo onde guarda-se restos do primeiro assentamento urbano de Paris, assim, o mais antigo que eles têm por aqui. E fica embaixo ali da Notre Dame, que nós vamos visitar agora. Essa primeira ilha é a ilha de Saint-Louis, e aí a gente pode atravessar para lá, ó, você vê que o rio separa, forma uma outra ilha que é maior, mais conhecida ainda, que é a ilha de La Cité, que a gente vai chegar lá. Como eu disse, nada mais parisiense do que cafezinhos na calçada. O pessoal já está tendo seu almoço, daqui a pouco a gente vai se preocupar com o nosso, que não vai ser num café parisiense, vocês conhecendo inteiro. A gente atravessou a ponte ali, aqui volta o rio, do outro lado fica o bairro de Montparnasse, que era um sentido possível para o nosso passeio, mas não é para onde a gente está indo agora. Ó, aqui adiante a gente vê se não me engano ali é o Panteão, né? E essa parte aqui é a área universitária de Paris, né? Aqui que fica a Sorbonne. Passando aqui pelas obras de reconstrução da Notre Dame, ó. É bem impactante de ver
a forma como ela tá. Vamos contar essa história daqui a pouquinho. E no coração da Ilha de la Cité, que eu acho que é o coração de Paris, provavelmente fica a Catedral de Notre Dame. Vocês conhecem a história, é muito recente, vocês lembram que ela pegou fogo no meio ali de 2019, né? Passou por uma destruição muito grande, não é só da questão da estrutura arquitetônica, né? Mas de todo o patrimônio artístico, cultural que ela tinha lá dentro. Os telhados foram muito danificados, uma série de prejuízos aí. Eu até não sabia, vocês podem ver que tem uma fila enorme ali, o pessoal tá entrando, eu não sabia que estava tendo visitação interna. Então ela está em um intenso processo de reconstrução, que a gente mostrou para vocês, eu ainda tirei algumas fotos que a gente pode colocar aí. E tá aqui uma das partes de movimentação maior. Aqui embaixo foi que eu falei para vocês que tem uma exposição sobre as origens de Paris, as origens mesmo, lá do tempo, até anterior aos francos, dos primeiros assentamentos de Paris, fica exatamente nessa localidade. Ali no fundo fica a Saint-Chapelle, né? A gente não entrou para lá, estamos voltando aqui para o continente. Eu deixei para gravar aqui exatamente porque a frente dela é bonitinha, mas esse fundo com essas torres ali é ainda mais marcante, mais impactante. Ela tem um museu, a gente não tá entrando, né, de propósito. Eu vim para Paris antes e eu comprei um passe que eu acho que vale muito a pena se você vier, que te dá acesso a tudo, sem fila, menos a Torre Eiffel. E então fica aí como sugestão. E aí eu entrei em um monte de lugares, dessa vez a gente tá batendo perna pela cidade mesmo. Mas lá tem uma exposição interessante, eu tava falando sobre a Revolução Francesa, e tem a roupa da Maria Antonieta quando ela foi decapitada e ela tá manchada de sangue, assim, você vê a mancha até o dia de hoje na roupa exposta. Agora a gente vai seguir, né, em breve, né, o vídeo não tá seguindo uma ordem cronológica ou lógica, tá seguindo um passeio. Há muitas histórias para contar, então talvez a gente vá e volte no tempo algumas vezes. Mas eu quero chegar exatamente na praça onde haviam essas decapitações, onde aconteceu essa decapitação. Aparentemente hoje é o dia da excursão escolar em Paris. Olha, o Hotel de Ville. Vamos adiante. Agora a gente está voltando aqui para o bairro do Marais. A gente acessou o Marais lá pelo outro lado, perto da Place de Vogue lá, e é uma outra pegada, é muito classudo, mas apesar de ter muita classe, o bairro hoje é um símbolo disso que vocês vão ver aqui agora. É uma Paris muito mais cool, muito mais inovadora, e o maior símbolo disso está logo aqui na nossa frente, que é o Centre Pompidou, talvez o prédio mais ousado de Paris, a gente precisa dar uma olhada nele de perto. Vocês já devem ter visto desse prédio, mas ele se destaca exatamente por isso, né? Ele tem essa tubulação pelo lado de fora. Então é um pouco dessa coisa do ar da arte moderna, de quebrar padrões, de quebrar estereótipos. E ele meio que fica isolado em meio a uma arquitetura padrão clássica espalhada por todo lado. Ele gera um choque ainda maior estando em Paris. Talvez se ele estivesse em Singapura, ele não fosse uma coisa assim tão chocante, mas aqui realmente ele é uma inovação muito grande. Aqui é um lugar legal pra gente ver esse contraste, né? Ali atrás essa catedral, isso, palácio enorme. E aqui a gente já tem um pouco dessa pegada do bairro mesmo, né? Ó, uma exposição toda doidona, ela é meio barulhenta assim. E diante aqui tá o Pompidou também, que é uma grande galeria de arte moderna, de arte contemporânea, abriga exposições, abriga atividades, né? Ele não é só um museu, tem espaço para todo tipo de atividade aqui. Mas você dá um pulo, um pé adiante dele, você volta para o padrão arquitetônico de Paris. Mas Marais é isso mesmo, assim, hoje realmente é o lugar onde a juventude, os artistas vêm, mas assim, eu não poderia chamar de um lugar
de boemia, porque é um epicentro parisiense e, evidentemente, como a gente falou, muito caro. Então é inovação, mas no sentido bem capitalista do termo, né? Andando por aqui não vai ser difícil encontrar artista de rua. Inúmeros, a gente não pode mostrar a música, mas passando por eles a gente mostra pelo menos a imagem de alguns. Bem-vindos a Paris dos modernos e dos comuns. Demos uma carguinha no telefone ali agora, parando no shopping do Arravo. É um shopping famosíssimo aqui, eu não vou estar filmando de shopping não. Continuou o passeio aqui, estamos chegando, estamos no fundo aqui do Louvre, que é todo esse palácio. Ele faz um U, né? O Louvre vem dessa maneira e aí a gente tem, ele tem um saguão não, né? Uma parte aberta por fora que a gente tem que contornar aqui para tentar acessar. E repito o que eu falei, praticamente qualquer recorte que você vai pegando de Paris, o Louvre tá bem aqui, mas qualquer recorte que você vai pegando é um recorte impressionante, assim. A gente acabou de vir lá da Alemanha, coisas super legais, só que os vilarejos têm uma, duas, três coisinhas que Paris tem pra todo lado, assim, tá vendo? A gente tá andando aqui e tem essa igreja super gótica, super medieval, assim, super até agressiva. Aqui a gente consegue atravessar o Louvre por baixo e chegar nessa área aberta do que eu chamei de U. Aqui a gente tem essa área aberta e aí dentro do prédio, talvez um dos maiores acervos do mundo em termos de arte, em termos de antropologia, em termos de arqueologia, peça roubada de tudo quanto é lado. Aliás, o maior acervo egípcio do mundo tá aí dentro, não tá no Cairo. Apesar de que agora o Egito está recuperando algumas peças e eles estão montando um acervo. Montaram já, né? Já está finalizado. Um acervo num grande museu. Quem sabe em breve. Um casalzinho ali apaixonado. Né? Olha, gente. Paris é puro romance. Ele foi embora. Aqui que é o lugar que eu falei, que aí você tem esse U, né? Dá a volta nesse pátio enorme e tem a famosa pirâmide de vidro, que é talvez o que marca o Louvre aqui enquanto arquitetura, né? Enquanto prédio, além das suas obras, é aí dentro que abriga a famosíssima Mona Lisa. Aliás, ver a Mona Lisa sempre é uma coisa muito disputada, né? Vou botar uma foto de quando eu entrei, mas sempre tem fila e eu não peguei fila assim pra chegar nela. Tava assim uma muvuquinha mesmo, vamos tentar entrar no ônibus, uma coisa assim. Mas tem dias que você precisa de pegar uma fila, ir lá, né, atravessar e ir dobrando assim, porque é muito concorrido. E tá aí, o museu é enorme, enorme. A entrada é aqui embaixo da pirâmide de vidro, você começa no subterrâneo e vai... Cada um desses andares tem obra, tem coleção. É um colosso, assim. Você tem que retirar um dia para ver ele adequadamente. Eu acho que 5 horas de Louvre é um bom tempo para você dar uma olhada legal nele, assim. O palácio inicialmente foi, há muito tempo atrás, né, foi uma residência de realeza
mas posteriormente foi convertido em museu e agregou aí boa parte desse acervo francês. O detalhe é que Paris ainda tem vários outros museus, muitos deles podem ser considerados imperdíveis. Aqui adiante, a gente não está indo para lá agora, por exemplo, tem o Museu d'Orsay, que é numa antiga estação de trem, super legal e para amantes de arte, um patrimônio gigantesco. Aqui do outro lado, tem um pequeno Arco do Triunfo. Eu quero filmar de lá, porque aqui você consegue ver esse pequeno arco e aí nasce a Champs-Élysées, que vai terminar no Arco do Triunfo. De fato, a gente consegue ver. Talvez eu consiga reproduzir uma imagem aqui para você dos dois arcos, esse aqui em evidência e o Arco do Triunfo de fato lá no de fundo. Vamos chegar lá. Acho que vai ser melhor por foto. Aqui pra gente vendo, dá pra ver. É esse arquinho e o Arco do Triunfo enorme lá atrás. Eu vou tentar bater uma foto que capture exatamente o que a gente está vendo. Mais ou menos. E aqui do outro lado inicia-se o Jardin des Tuileries. Vocês podem ver que eu tenho traquejo para falar o francês, né? Vocês podem ver que aqui a habilidade é dada. E além da gente estar vendo pequenininho o Arco do Triunfo ali na frente, finalmente ela se revelou. A Torre Eiffel tá ali também. Aliás, ali ao lado da torre, esse palácio com um enorme relógio, é o Museu d'Orsay, é a antiga estação de trem transformada em museu. Paris fica muito vivo em um dia de sol. A galerinha tá... Parece que eles estão recriando em desenho aí essas estátuas. Toda estátua tá com alguém na frente, um grupo na frente, fazendo desenho, anotações. Aqui ao final dos jardins fica o Museu L'Orangerie, outro que os amantes da arte dirão que é imperdível. A bandeirona da França ali atrás. Aqui de frente está a Place de la Concorde e nós vamos dar uma checadinha ali nela também agora. Place de la Concorde, e aqui foi o epicentro das execuções que a gente falou da Revolução Francesa. E aqui inclusive tem um parquezinho em referência a essas execuções. Foi executado aqui dia 21 de janeiro de 1793, o Luís XVI, e 16 de outubro a Maria Antoniette. Diria-se que é nesse quadradinho onde está marcado aqui que a cabeça deles caiu no chão quando eles foram decapitados. Esse é o episódio que marca de fato o fim da monarquia francesa e o início da democracia, o início dos princípios democráticos, e isso também é um princípio fundamental do Ocidente moderno, né? Agora nós vamos de Champs-Élysées. Aquele palácio lá adiante com aquela cúpula dourada é o Invalides, né? Que é hoje um museu militar, mas é onde está enterrado o Napoleão. E tem uma coisa lá que eu achei arrepiante de ver, assim, toda rasgada, toda maltratada já, mas é a bandeira francesa que hastearam aqui na França no dia D, quando retomaram a França dos nazistas, né? É um dia muito simbólico na história da Segunda Guerra, porque os nazistas estavam acuando a Inglaterra, já tinham tomado a França, estavam acuando a Inglaterra contra o território inglês, e a partir do dia D retoma-se a França, e são os nazistas que são acuados de volta para a Alemanha, e inicia ali a queda de Hitler. E por falar em Napoleão, ao final da Champs-Élysées,
vai estar um pouco coberto de árvores agora, né? Vai estar o Arco do Triunfo. A Champs-Élysées, ou Campos Elíseos, né? É uma das ruas mais famosas do mundo, considerada a mais chique do mundo. Ela começa lá atrás, depois dessa Place de la Concorde, numa parte toda jardinada, que eu acho até mais bonita, né? Onde a gente entrou ali. E depois ela chega nessa área onde a gente tá, bem mais movimentada e cheia de lojas, né? Então todas as lojas das grifes mais poderosas do planeta se concentram aqui. Aqui adiante tem uma loja da Apple, ali do outro lado uma loja da Louis Vuitton e várias outras. Também tô achando curioso, parece que tem algumas bandeiras nacionais aqui que eu tô achando que são embaixadas, viu? O pessoal deve estar pagando caro para manter suas embaixadas por aqui. Eu vou pesquisar essa informação, mas acredito que aqui fique o metro quadrado mais caro do mundo. Paris é uma cidade muito plural, assim, muito engraçada. Não sei o que está acontecendo ali. É alguma excursão escolar, né? Estão tirando fotos dos estudantes. Mas a gente vê gente de todas as cores e alturas e gêneros e qualquer forma que você imaginar se misturando aqui. A maior parte delas se vestindo muito elegantemente. Ah, não, uma loja da Bulgari ali. As grifes todas vão estar por aqui. Vamos atravessar? Esse chapéuzinho dos guardinhas. É uma caminhada interessante, eu acho legal assim. Mas você parar pra pensar, por mais que na arquitetura tudo tem um aspecto mais clássico, a pegada é de Dubai, né? A pegada é o estilo Singapura, é consumismo de primeiríssima prateleira. Chegamos ao Arco do Triunfo, onde a gente vai encerrando esse passeio. A gente andou muito hoje, a gente não pegou nenhum metrô. Saímos lá de depois da Bastilha, viemos parar aqui, andando pra caramba. O Arco do Triunfo foi construído por Napoleão, ele que fez várias campanhas, saiu pra tudo quanto é lado do mundo, roubou um monte de coisa que tá no Louvre aí hoje, né? Saqueou um monte de coisa. E em uma dessas campanhas, uma dessas vitórias, ele construiu o arco como uma forma de comemoração dessas expedições bem-sucedidas. Mas também foi nessas campanhas que ele acabou sendo detido em algum momento, né? Você pode subir ali em cima, é um negócio que faz parte desse passe que eu falei, tem uma vista panorâmica. Aqui ao final, você tem uma rotatória longa, né, onde fica o arco, e ruas que saem em vários pontos de raio, assim, né, como se você estivesse formando meio que um sol. Então a gente fica por aqui, obrigado por ter assistido até aí, não esquece de deixar sua curtidinha, comenta alguma coisa. Beijo, até o próximo vídeo. Provavelmente a gente vai ter mais coisa aqui de Paris. Temos muitos outros passeios, foi só nosso primeiro dia de passeio aqui, a gente tem mais 3. Nem fomos na torre ainda, continua acompanhando. Até mais.